A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil e Top TV. Bom dia, eu sou George Schemberg. Estou chegando para mais notícias através da Central TV Brasil e da Top TV. No jornal da Central TV Brasil e Top TV, o exercício de cidadania, com opinião forte. Gente boa da nossa terra, hoje eu vou expor aqui e vou tentar explicar por que um universo monstruoso de pessoas querem viver nos Estados Unidos. É isso mesmo. Vou tentar expor a você por que um universo monstruoso de pessoas querem e buscam viver nos Estados Unidos clandestinamente ou oficialmente. Primeiro, veja o que acontece lá. Você precisa ficar sabendo que nos Estados Unidos não tem CLT e nem Justiça do Trabalho. Lá, minha gente, não tem 13º salário e nem licença maternidade remunerada. Como pode um trabalhador aguentar aonde as decisões sobre férias, doenças ou feriados nacionais são negociados caso a caso, direto com os patrões? Amigo, nos Estados Unidos não existe SUS e nem INSS. Lá nos Estados Unidos, os trabalhadores têm que ter seguro-saúde e também não existe o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, que serve também para alguma emergência. Lá nos Estados Unidos, não existe faculdade de graça. Lá, eles têm que guardar dinheiro para colocar os filhos e pagar os estudos para se ter uma boa educação. Nos Estados Unidos, minha gente, também não existe estabilidade de emprego para funcionários públicos, quer municipal, estadual ou federal. Nos Estados Unidos é assim. Tem prisão perpétua, tem pena de morte, mas o mundo inteiro quer morar lá. Se não dá para entender por que esse povo quer morar lá, eu vou tentar explicar para você. Lá nos Estados Unidos, existem 3 ações mágicas que eu tenho o prazer de destacar aqui: liberdade, coletividade e responsabilidade. Lá tem isso. Por isso que lá dá tudo certo. Esperamos que isso possa ter também, em um futuro muito próximo, aqui no nosso Brasil. O Jornal da Central Brasil TV e da Top TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Inoculante é um micro-organismo que ajuda no crescimento saudável de leguminosas. Sua principal função é aumentar a produção de nitrogênio para o desenvolvimento da planta. Mas lembre-se, o inoculante contém bactérias específicas para cada espécie. Por isso, quando preparado para uma leguminosa, não o use em outras plantas. Resumo: o inoculante melhora a qualidade do solo, evita o uso de adubação nitrogenada, oferece economia ao agricultor, aumenta a produtividade da lavoura e, por ser um produto natural, não prejudica o meio ambiente. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Trabalhadores informais nascidos em maio já estão recebendo a 5ª parcela da nova rodada de auxílio emergencial. O benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375,
dependendo da família. O pagamento também está feito aos inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Nascidos, portanto, nesse mês, fiquem sabendo que o dinheiro já está sendo depositado nas contas poupanças digitais e poderá ser movimentado também pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de 2 a 3 semanas após o depósito do dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente. O Paraná alcançou na última terça-feira uma nova marca na campanha de vacinação contra a Covid-19 ao ultrapassar 10 milhões de doses aplicadas. Isso mesmo, 10 milhões de doses aplicadas. Até o momento, 7.017.431 pessoas foram imunizadas com a primeira dose, a D1, e 2.985.000 mais 49 pessoas com as duas doses D2 ou imunizantes de dose única, completando a cobertura imunológica. Em números absolutos, já chegamos aos braços dos paranaenses 10.002.480 vacinas. Os números são do Vacinômetro Nacional, ferramenta que está disponibilizada e atualizada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. É mais uma marca expressiva que o Paraná alcança. São mais de 10 milhões de aplicações, algo muito relevante. Isso vai fazer com que a luz no fim do túnel, o caminho para o fim da pandemia, fique cada vez mais próximo. Mas não podemos esmorecer. A afirmação é do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. O Papa Francisco enviou mais de 350 milhões de euros, em fundos de caridade à sua disposição pessoal, como ajuda emergencial para o Haiti, Bangladesh e também Vietnã. A informação é do Vaticano. O comunicado diz que 200 mil euros foram destinados ao Haiti para ajudar na recuperação de danos do terremoto de 14 de agosto, que matou mais de 2.000 pessoas. Cerca de 70 mil euros foram enviados a Bangladesh para continuar a recuperação dos estragos causados pelo ciclone Yahas, que deixou dezenas de milhares de desabrigados em maio. Cerca de 1.000 euros seguem para o Vietnã, onde o abastecimento de alimentos foi prejudicado pela pandemia do Covid-19. O microempreendedor individual, o MEI, que está devendo imposto, tem até o próximo dia 31 deste mês para regularizar suas dívidas e não ser atrapalhado com esta situação. Pequenos e médios empresários correm o risco de cancelamento do CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E segundo o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, atualmente a Receita Federal estima que mais de 4,4 milhões de empreendedores, cerca de 1/3 do total de inscritos, estão inadimplentes e a situação pode ser resolvida pelo pagamento, sabe do quê? De um refis de débitos atualizado para a arrecadação do Simples Nacional ou também regularizando através de parcelamento. Apesar dos partidos estarem se articulando para puxar o tapete do atual número 2 no Paraná, Darcy Piana, ainda continua no páreo no PSDB e Darcy Piana é o favorito para permanecer na vaga. Todo mundo sabe da existência de uma rede de intrigas por um motivo estimulante. Muitos dirigentes partidários apostam que em 2016, ou melhor, 2026, se reeleito, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior deixa o cargo para disputar o Senado ou até mesmo a presidência da República, ficando o vice na incumbência de governar o Paraná
pelo menos por 8 meses e, logicamente, com chance de tentar a renovação do mandato até o ano de 2030. Gente, a gente volta já. O Jornal da Central Brasil TV e da Top TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Viajar é sempre uma oportunidade para se reconectar, respirar ar puro, se aventurar, ver de perto as maravilhas da natureza e a grandiosidade da engenharia humana. Viver várias experiências num só lugar. Aqui tudo é pensado para você, com mais acolhimento, diversão e emoção. Foz do Iguaçu. Várias viagens num só destino. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O nosso sistema eleitoral tem muitos defeitos, especialmente esta profusão de partidos políticos, a facilidade de se criar um partido político, legendas de aluguel que não representam absolutamente nada. E o pior, servem para fundos partidários, né? Aquele dinheiro público à disposição dos partidos. Isso tudo gerou um grave problema, uma distorção. E agora, ao invés do Congresso Nacional, dos senhores deputados, se debruçarem numa legislação para aprimorar o sistema eleitoral, eles conseguem estar propondo uma proposta absolutamente pior do que a que existe. Por que eu estou falando isso? O sistema de contagem de votos e de números de votos para as cadeiras, tanto nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal, eles são feitos através de votos dados da somatória dos candidatos, mas que se somam aos partidos políticos. Então, se um determinado partido tem 20 candidatos, ao final da apuração, todos esses votos são somados e são do partido. E aquelas vagas são partidárias. E os mais votados, então, se um determinado partido conquistou 5 vagas, os 5 mais votados do partido entrarão, então, naquelas vagas. O que eles estão fazendo? Mudando esta regra, retirando os votos do partido e apenas irão eleger individualmente aqueles candidatos mais votados. Com isso, eles retiram o partido da parada e vai valer apenas os votos individuais. Vai ser um voto do candidato. E você poderia me perguntar, mas isso não é bom? Não é bom, porque apesar da fragilidade dos partidos, eles, na verdade, seriam uma garantia para o eleitor. Porque o partido tem um programa. Vamos admitir o seguinte, que o partido é a favor do trabalhador, o outro partido é a favor do empresário. Quando for um projeto de lei contra o empresário, o partido se reúne e diz ao parlamentar, determina ao parlamentar, o teu voto tem que ser a favor do empresário, porque o nosso partido é a favor do empresário. Ou, o teu voto é a favor do trabalhador, porque o nosso partido é a favor do trabalhador. Você não se manda. Se este parlamentar, por alguma razão, desobedecer o partido, desde que fechada a questão, o partido pode cassar o seu mandato. Em retirando essa questão, em que o parlamentar terá a sua independência, ele poderá votar do jeito que bem entender, porque os partidos se esfacelarão. Essa que é a questão fundamental. Essa reforma vai ficar pior do que está. Esta reforma individualizará as eleições e esta reforma fará com que as pessoas não dependam mais dos partidos. Os partidos
serão mero processo de encaminhamento eleitoral. Hoje ainda é, mas eles poderiam melhorar isso. Não, estão piorando. O Diário Oficial da União traz a publicação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022. O texto, com vetos parciais, foi sancionado na sexta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, após atender às despesas obrigatórias de funcionamento dos órgãos públicos. As prioridades de investimento da administração pública federal para o ano são a agenda para a primeira infância, o programa Casa Verde Amarela para os municípios até 50 mil habitantes, o Programa Nacional de Imunização e os investimentos plurianuais em andamento, previstos no Plano Plurianual da União 2020-2023. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior assinou a homologação dos primeiros projetos da nova modalidade da Casa Fácil Paraná, o programa que concede subsídios a famílias que adquirirem imóveis financiados pelo governo federal. Nessa primeira etapa, 2.371 famílias já poderão pleitear os recursos de R$ 15 mil por imóvel para custeio do valor da entrada da casa própria. Os 24 projetos aprovados até o momento foram elaborados por construtoras no âmbito do programa Casa Verde Amarela, com financiamento da Caixa Econômica. Ao todo, são 4.245 imóveis, totalizando 614 milhões em investimentos pelas construtoras. A contrapartida do governo, com recursos do Tesouro Estadual, é de 35,6 milhões para o valor de entrada. O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda termina no próximo dia 25, quando as empresas devem encerrar os acordos de redução de jornada de trabalho ou de suspensão de contratos de trabalho. O texto da medida provisória, número 1045, de 27 de abril de 2021, prevê que a nova redução do bem tem duração de 120 dias. O prazo pode ser prorrogado a critério do governo federal, de acordo com as condições orçamentárias, mas para isso a medida precisa ser aprovada no Congresso. O texto substitutivo da MP do deputado Cristiano Áureo foi aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada e remetido ao Senado, onde ainda será analisado. A versão aprovada também permite que o bem seja reeditado em futuras situações de emergência de saúde pública ou de estado de calamidade. Os clientes do Banco do Brasil agora podem emitir, consultar e alterar boletos bancários pelo WhatsApp. Pioneiro no Brasil, o sistema de cobrança bancária por chat foi lançado nesta semana e, segundo a instituição financeira, beneficiará principalmente pequenos empreendedores. Para usar a ferramenta, o cliente deve acessar o WhatsApp do Banco do Brasil e iniciar uma conversa com o especialista PJ, o assistente virtual do banco no aplicativo, digitando #PJ. Em seguida, basta escrever "Preciso registrar um boleto", para aparecerem instruções na tela de conversas. O aplicativo pedirá as informações do pagante, CPF, nome, endereço, complemento, e os detalhes de pagamento, valor, vencimento. O boleto é gerado assim que as informações forem confirmadas com o cliente, podendo encaminhá-lo ao destinatário. A Justiça rejeitou denúncia com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no caso conhecido como Sítio da Atibaia. O procurador do Ministério Público Federal pediu que a ação contra o ex-presidente fosse reaberta com provas anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. 23 de agosto foi a data em que, no ano de 1991, a rede mundial de computadores foi aberta ao mundo. No Brasil tem crescido ano a ano o número de pessoas com acesso à internet e a pandemia acelerou esse processo. Porém, as desigualdades de acesso ao mundo digital persistem no país. Segundo especialistas, pesquisa promovida pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil revelou que em 2020 o país chegou a 152 milhões de usuários, um aumento de 7% em relação a 2019. Com isso, 81% da população com mais de 10 anos tem internet em casa. O coordenador da pesquisa, Fábio Storino, destaca que a pandemia fez com que os indicadores de acesso à internet apresentassem os maiores crescimentos dos 16 anos da série histórica. O Jornal da Central Brasil TV e da Toque TV volta já. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada, Soma Print.
especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Somaprint tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Somaprint, no centro da cidade. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. A Airbnb se comprometeu a fornecer moradia gratuita para 20 mil refugiados afegãos na última terça-feira, dia 24. O CEO, Brian Chesky, disse que o programa começaria imediatamente e que a empresa pagaria pelas estadias. O deslocamento é a necessidade de acomodação de refugiados afegãos nos Estados Unidos e em outros lugares é uma das maiores crises humanitárias do nosso tempo. Sentimos a responsabilidade e queremos ajudar, disse em uma série de postagens no Twitter. O deputado Romanelli está informando que os deputados aprovaram em redação final na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná a proposta que garante à classe de artistas paranaense, independentemente de constarem como pessoa física ou jurídica, o pleno acesso aos recursos disponíveis pela Lei Aldir Blanc. O projeto de lei 299 de 2021, assinado por diversos deputados, agora segue para a sanção ou veto do governador. Em votação simbólica, os vereadores da Câmara Municipal de Curitiba aprovaram uma indicação para que o Executivo amplie os cuidados com as gestantes e pérporas na pandemia do coronavírus. A ideia é que a Secretaria Municipal de Saúde elabore e distribua uma cartilha com os cuidados especiais que as mulheres devem tomar em razão da Covid-19. A iniciativa é de João das Cinco Marias, do PSL, que participou como membro da Comissão de Saúde de Audiência Pública sobre o tema realizado na Câmara de Curitiba. Com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Câmara Municipal de Curitiba, na próxima sexta-feira, dia 27, a partir das 14 horas, acontece a audiência pública para discutir a efetivação na capital do Paraná da Lei Federal 13.935 de 2019. A norma determina a oferta de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica e tinha prazo de validade para um ano, para ser implementada, que venceu em dezembro de 2020. Então foram convidados os representantes do Conselho Nacional de Psicologia, Célia Maza de Souza, a presidente do Conselho Regional de Serviço Social, Andréia Luiza, e também Wagner Roberto do Amaral, da Associação Brasileira de Ensino, Pesquisa em Serviço Social, Alaide Giovanni, e da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, Andréia Gouveia, do Departamento de Educação da Universidade Federal do Paraná. Apesar de ruídos provocados pelas expectativas em torno das eleições de 2022, o Brasil não está perdendo o controle dos fundamentos econômicos. A afirmação é do ministro da Economia, Paulo Guedes, em evento promovido pela Associação Brasileira de Propriedade Industrial. O ministro declarou que a economia está crescendo e o déficit das contas públicas estão caindo. Não há a menor possibilidade nem fundamento, no ponto de vista estritamente econômico, para se dizer que o Brasil está perdendo o controle.
É exatamente o contrário. O Brasil atravessou a maior crise fiscal e a maior depressão de tempos modernos e se recuperou em tempo recorde, afirmou o ministro Guedes. O Jornal da Central Brasil TV e da Toque TV volta já. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar. Uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Bom dia, Johnny. Bom dia, Zé. Bom dia, Biro. Bom dia a todos. Bom dia ao nosso Zé, da produção, nosso amigo aí. Zé, hoje à noite o Atlético joga contra o Santos. É o primeiro jogo em casa. O que dizer desse jogo? O Atlético aí que vai com força máxima, segundo o seu treinador, que fala um monte também. O Atlético Paranaense tem o duplo compromisso em fazer um grande jogo e vencê-lo. Por que duplo compromisso? Porque ontem foi aniversário do maior ídolo de todos os tempos da história do Clube Atlético Paranaense, o doutor Jackson Nascimento, chegando aos gloriosos 97 anos. Então o doutor Jackson merece um presente do clube do seu coração, e por isso os jogadores do Atlético têm que entrar com o espírito redobrado de energias, de força, de capacidade para vencer ao Santos. Ao Santos, que é um time que alterna grandes momentos e momentos de dificuldades. Está oscilando muito o Santos, mas é sabido ter bons jogadores em seu elenco, ter um comandante técnico austero, rígido, de muita fala, que é o Fernando Diniz. Então é um jogo realmente muito difícil, porque se o Santos alterna bons e maus momentos, o mesmo acontece em relação ao Atlético Paranaense, que está a 4 jogos do Campeonato Brasileiro sem saber o que é ganhar. Tem feito resultados positivos nas competições extras, como a de hoje, Copa do Brasil e a Sul-Americana. Acho que o Atlético Paranaense, com o seu time completo, com o seu treinador não inventando modas, o Atlético Paranaense tem amplas possibilidades em alcançar um resultado positivo. Quero completar parabenizando ao Dr. Jackson Nascimento, amigo particular, pela passagem de seu aniversário. Um homem fantástico, sensacional, que tive o privilégio em ver em fim de carreira jogando pelo Atlético Paranaense. O assisti em 53, 54, 55 e 56, quando encerrou carreira. Ele jogou por 2 clubes, pelo Clube Atlético Paranaense e 1 ano pelo Corinthians Paulista, onde se tornou ídolo. O Corinthians queria porque queria contratá-lo, ele disse não. Eu volto para o Clube Atlético Paranaense, o clube de meu coração. Retornou, jogou também pela seleção paranaense com grande sucesso. E você falou do Dr. Jackson, nossos cumprimentos também, mas as nossas condolências ao Marco Aurélio de Castro. Ontem foi sepultado o seu filho, Marco Aurélio de Castro Filho, 46 anos, vítima de câncer, grande coxa branca que nos deixou, Zé. Exatamente. O Marcos Aurélio de Castro pai, um amigo de muitos e muitos anos. Eu conheci muito jovem ainda, na Rádio Cultura, como comentarista, diretor da Rádio Cultura, e depois tivemos o privilégio em trabalhar juntos durante muito tempo na Rádio Clube Paranaense, também de trabalharmos juntos em jornais. Uma grande figura, um homem ímpar, e o seu filho também seguiu as pegadas do pai. Infelizmente o Senhor o chamou. Valeu, um abraço, até a próxima, Zé. Até outra. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.